Por anos e anos, a savana abrigou inúmeras espécies incríveis, constituindo um show da natureza e um festival de vida selvagem. Cada canto e sombra possuíam criaturas extraordinárias, interagindo em um ecossistema vibrante. Quantas estrelas! A savana é, sem dúvida, um dos maiores tesouros do nosso planeta. No evento da vida e da morte, no grandioso e sinistro palco, assistimos a uma cena impressionante de milhares de animais lutando pela sobrevivência. A ferocidade e a brutalidade deles nos inspiram, revelando a paixão e a intensidade da busca de vida. A natureza é realmente excepcional e tem uma habilidade incomum de inspirar a nossa dor e a nossa admiração. A batalha em nosso encalço em diferentes momentos nos rende um alento grandioso. Aqui na savana não existe nenhuma piedade. A única regra que vale aqui é a da sobrevivência. É um verdadeiro campo de batalha, onde só os mais audaciosos conseguem se manter de pé. Quem não está preparado para essa vida selvagem? O sol escaldante e os predadores à espreita, tudo conspira para um espetáculo de adrenalina e tensão. Você tem que ser mais astuto que um chacal e mais rápido que um guepardo, porque aqui a fraqueza é como um convite para o desastre. Então, você está pronto para encarar essa selva? Porque aqui só os fortes e os espertos saem vitoriosos. Nas vastas planícies da savana africana, onde o vento sopra sobre a grama seca e as árvores de acacia se espalham pelo horizonte, vivia uma enorme manada de elefantes. A líder da manada era uma velha elefanta chamada Nara. Nara era a mais experiente de todas. Suas presas eram grandes, sua pele carregava marcas do tempo e seus olhos guardavam memórias de muitas estações da savana. Ela conhecia cada caminho, cada rio e cada lugar onde a água aparecia mesmo nos anos mais secos. E naquele ano, a seca havia chegado mais cedo. O chão estava rachado.
E os pequenos lagos que normalmente alimentavam os animais da savana estavam desaparecendo. A manada começou a caminhar. Entre eles estavam filhotes curiosos, jovens elefantes brincalhões e adultos fortes que protegiam o grupo. No centro da manada, os menores caminhavam protegidos pelas pernas gigantes dos adultos. Enquanto avançavam lentamente pela planície, pássaros voavam sobre suas cabeças e pequenos animais se afastavam para abrir caminho. Depois de muitas horas caminhando sob o sol forte, os elefantes chegaram a um rio, mas ele estava quase seco. Os filhotes ficaram inquietos. Alguns começaram a brincar na lama que restava, levantando pequenas nuvens de poeira. Mas Nara sabia que aquilo não seria suficiente. Ela levantou a tromba e ficou parada por alguns segundos, sentindo o vento. Então, virou o corpo lentamente e começou a seguir em outra direção. A manada confiava nela. Dias passaram, eles caminharam por campos de grama alta, cruzaram caminhos onde manadas de gnus haviam passado e até viram de longe um grupo de zebra correndo pela planície. Os filhotes estavam cansados, mas Nara continuava. Finalmente, ao amanhecer de um novo dia, um dos jovens elefantes levantou a tromba e soltou um som animado. Havia água. Entre árvores antigas e altas, um grande lago brilhava sob a luz da manhã. A manada inteira acelerou o passo. Quando chegaram, os elefantes começaram a beber, espirrar água com suas trombas e mergulhar parcialmente no lago. Os filhotes brincavam na água enquanto os adultos se refrescavam depois da longa caminhada. Era um momento de paz. Nara ficou parada na margem por alguns segundos, observando todos. Ela sabia que aquela jornada havia salvado a manada. E enquanto o sol subia no céu da savana, a grande família de elefantes descansava, segura, pronta para enfrentar mais um ciclo da vida selvagem. Nas vastas planícies douradas da África, o vento move o capim alto como ondas em um oceano silencioso. Vive uma das criaturas mais poderosas da natureza, o leão africano, o rei incontestável da savana, predador supremo, símbolo de força e sobrevivência. Mas até mesmo reis enfrentam desafios na natureza. Esta é a história de um leão solitário, sobrevivente. Um verdadeiro titã que ainda domina a savana, onde milhares de animais lutam para sobreviver. Gigantes como elefantes caminham pelas planícies. Gazelas velozes observam o movimento ao redor. Búfalos africanos formam muralhas de sobrevivência. Mas acima de todos, existe um predador supremo. O leão domina a cadeia alimentar da savana. Machos adultos podem pesar mais de 250 quilos.
mandíbulas fortes capazes de esmagar ossos. Garras afiadas prontas para capturar qualquer presa. Sua presença impõe respeito em toda a savana. Entre os capins altos, vive um velho leão chamado Barak, um leão marcado pelas batalhas da vida selvagem. Barak já foi líder de uma poderosa alcateia. Por anos, governou um vasto território africano, defendendo suas terras contra invasores ferozes, protegendo sua alcateia e seus filhotes. Mas o tempo passa até para os maiores reis e jovens machos começaram a desafiar seu poder. O confronto pelo trono era inevitável. Rugidos ecoaram pela planície africana. Os gigantes se enfrentaram na poeira da savana. Garras e presas se chocaram em uma batalha brutal. A poeira subia enquanto rugidos ecoavam. A luta pelo trono da savana era implacável. Barak lutou com toda a força que ainda possuía. Mas os jovens eram fortes e cheios de vigor. O velho rei começou a sentir o peso da idade ferido. Ele percebeu que o reinado havia acabado. Barak deixou o território que governou por anos. Agora, ele vagava sozinho pela imensa savana. Caçar sozinho era muito mais difícil agora, sem alcateia. Cada caça era um desafio. A fome começava a apertar na savana. Ao longe, um grande grupo de gnus atravessava centenas de cascos, levantavam poeira dourada. Barak observava escondido entre os capins. Cada passo precisava ser silencioso. O vento soprava na direção perfeita. Os gnus ainda não percebiam o perigo. Então a perseguição começou de repente. Os gnus correram em pânico pela planície. A terra tremia como o som de milhares de cascos. Barak corria com toda a força que ainda tinha. Se os músculos ainda carregavam o poder, ele escolheu um jovem gnu como alvo. A distância diminui rapidamente, segundo decidiriam o destino da caça. A presa caiu sob o peso do predador. O velho rei havia vencido mais uma vez, mas a savana não permite descanso. O cheiro da caça se espalhava pelo vento, logo visitantes indesejados apareceram. Hienas observavam de longe e logo vários começaram a cercar o velho leão. Seus sons estranhos ecoavam pela savana. Então o velho rei soltou um rugido e o som ecoou por quilômetros na savana. As hienas tentavam se aproximar mais. Atacar um leão ainda era arriscado, mesmo que fosse um leão mais velho. O leão aguentou firme. As hienas começaram a recuar lentamente. Mais uma vez o velho leão. Na natureza, só sobrevivem os mais fortes. Cada dia é uma batalha pela vida. Mas enquanto o mundo gira em outro canto distante, onde a natureza ainda dita suas próprias regras, há uma realidade completamente diferente. Vamos agora viajar até um dos recantos mais remotos deste vasto planeta,
onde a selvageria da vida se desenrola de forma implacável. Abaixo da superfície azul existe um mundo que nunca vê o sol. Mais de 70% do planeta está coberto por água. Mais abaixo da superfície, a luz começa a desaparecer. A 200 metros, o azul se transforma em sombra. Criaturas jamais vistas aos olhos humanos. Pequenos organismos começam a brilhar como estrelas submersas. Aqui a luz não vem do sol, ela é produzida pela própria vida. Mas na escuridão, cada brilho pode ser uma armadilha. Predadores evoluíram para caçar, onde nada deveria sobreviver. A 1000 metros a pressão já seria letal para humanos. E ainda assim, algo colossal se move. Durante os séculos, pensávamos que era um mito. Seres incríveis e aterrorizantes. Vamos começar nossa jornada nas profundezas dos oceanos. Aqui monstros jamais vistos, com estratégias brutais para sobreviver na escuridão. Aqui não existe misericórdia. A lei é se adaptar e sobreviver. Nas profundezas geladas do Pacífico Norte, onde a luz do sol jamais ousa entrar e a pressão esmagaria qualquer criatura da superfície, desliza uma soberana silenciosa, a raia abissal. Com asas largas como mantos ancestrais, a raia abissal não nada, ela flutua. Cada movimento é calculado, econômico. No abismo, energia é vida, desperdício é morte. Seu corpo parece talhado para o silêncio. A pele escura a camufla contra o fundo oceânico. Sob a areia fina, pequenos peixes e crustáceos se escondem, acreditando estar seguros. Mas a caçadora sente o que ninguém vê. Sensores elétricos espalhados pelo focinho captam os menores impulsos nervosos de suas presas. O simples bater de um coração denuncia sua posição. Então, num instante quase imperceptível, ela mergulha. A areia se ergue como uma nuvem fantasmagórica. Quando baixa novamente, resta apenas o silêncio. E menos uma vida no reino das sombras. Mas sobreviver aqui não é apenas caçar, é resistir. A água está próxima do congelamento. A pressão é centenas de vezes maior do que na superfície. Poucas espécies suportam essa brutalidade constante. A raia abissal, porém, carrega em seu sangue adaptações moldadas por milhões de anos de evolução. Seu metabolismo é lento, seu crescimento é paciente. No abismo, o tempo corre diferente. Décadas podem passar como marés invisíveis. E então vem o maior desafio: perpetuar a espécie.
Diferente de muitos peixes que liberam milhares de ovos à deriva, ela deposita cápsulas resistentes, pequenas fortalezas conhecidas como bolsas de sereia. Dentro delas, uma nova guerreira do abismo se forma lentamente, protegida contra o frio e os predadores. Assim, a linhagem continua na imensidão do oceano profundo. A mais de 1000 metros abaixo da superfície, onde a luz do sol morre e o frio domina como um império silencioso, vive uma criatura forjada pela própria escuridão. Seu nome ecoa como lenda entre as correntes profundas. O peixe-dragão negro. Seu corpo é fino como uma serpente das sombras. Seus dentes, longos, curvos e transparentes, são agulhas de vidro prontas para atravessar qualquer esperança de fuga. Mas não é a força que o torna temido, é a luz. No abismo, brilhar é poder, e ele domina essa arte como nenhum outro. Sob seu corpo, fileiras de órgãos bioluminescentes emitem um brilho vermelho invisível para a maioria das criaturas marinhas. Uma lanterna secreta. Um farol que apenas ele pode enxergar. Enquanto suas presas acreditam estar escondidas na escuridão absoluta, ele as observa. Seus olhos são gigantes para o tamanho do corpo, adaptados para captar o mínimo traço de claridade. Cada movimento na água é uma mensagem, cada vibração, um aviso. E então ele surge. Não há perseguição longa, não há aviso. A boca se abre como uma armadilha viva, os dentes se fecham, o silêncio retorna. Mas o verdadeiro mistério do peixe-dragão negro vai além da caça. Os machos são criaturas diminutas, frágeis, quase fantasmas quando comparados às fêmeas. Não se alimentam na vida adulta, não crescem. Existem por um único propósito: encontrar uma parceira nas vastidões infinitas do oceano profundo. Num mundo maior que continentes, eles navegam guiados por sinais químicos invisíveis, apostando toda a existência em um único encontro. É uma aposta cruel, mas no abismo tudo é extremo. A pressão aqui é esmagadora, o frio paralisa, a comida é escassa, apenas os mais adaptados sobrevivem. E o peixe-dragão negro é uma obra-prima dessa adaptação. Transparência nos dentes para não refletir luz. Pigmentação ultranegra que absorve quase toda a iluminação. Bioluminescência controlada como uma arma tática. Ele não é apenas um predador. Ele é a própria escuridão que aprendeu a brilhar. E enquanto submarinos exploram as profundezas, as redes avançam cada vez mais fundo, ainda mais regiões, onde ele continua intocado, deslizando entre as sombras eternas. Sem testemunha, sem misericórdia, sem rival. No coração do oceano profundo, onde a noite nunca termina, reina o dragão de luz invisível, o peixe-dragão negro. O silêncio pesa como pedra, algo antigo ainda nada. Não é veloz como o tubarão branco. Não é majestoso como a baleia. É diferente. Seu corpo é pálido, quase rosado, como se jamais tivesse conhecido o sol. A pele translúcida revela sombras internas, vasos sanguíneos pulsando lentamente no frio abissal. Mas é o rosto que desafia a lógica. Um focinho longo, em forma de lâmina, olhos pequenos, atentos, e uma mandíbula que não espera. O tubarão duende não persegue suas presas com explosões de velocidade. Ele avança devagar, quase indiferente, economizando energia no mundo onde cada caloria significa sobrevivência. Então, no instante exato, a mandíbula se projeta para frente como um mecanismo oculto. Um disparo ósseo, um estalo invisível na escuridão. Dentes finos e afiados se fecham antes que a vítima compreenda o que aconteceu. É um predador que caça como uma armadilha viva. Mas sua história é ainda mais profunda. O tubarão duende pertence a uma linhagem ancestral que remonta a mais de 100 milhões de anos. Enquanto continentes se separavam e dinossauros desapareciam,
Seus antepassados já deslizavam pelos mares primitivos. Ele é chamado de fóssil vivo, um sobrevivente de eras esquecidas. Nas encostas submarinas e cânions oceânicos, ele patrulha territórios quase intocados pelo homem. Peixes ósseos, lulas e crustáceos formam seu cardápio silencioso. E, embora raramente visto, cada registro capturado por submersíveis revela o mesmo olhar estranho, nem feroz, nem assustado. Apenas antigo, extremamente antigo. Nas águas profundas do Japão ao Atlântico, onde a pressão esmagaria aço e a noite nunca termina, o tubarão-duende continua sua jornada lenta e implacável. Sem pressa, sem testemunhas, sem necessidade de evoluir além do que já é. Ele não é um monstro por escolha. Ele é a memória viva de um oceano pré-histórico. E enquanto o mundo acima muda em velocidade vertiginosa, nas profundezas eternas permanece o espectro rosado do abismo. Se você chegou até aqui, estamos chegando ao fim da nossa aventura. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para dar uma força no canal. Não esqueça de comentar qual batalha gostaria de ver aqui. Quem sabe sua ideia vira um vídeo extra. Se inscreva para acompanhar o canal e vai que seu vídeo é a próxima batalha que vai vir. Fique agora com um trailer do vídeo sugerido no final. E mais 2 únicas aventuras da natureza. Até a próxima.